pessoal! Hoje vamos fazer bolo de pote. Mas para fazer bolos de pote, você precisa necessariamente fazer uma massa só para eles? Não precisa. Sabe aquele dia que você resolveu fazer aqueles bolos caseiros e daí teve aquele bolo que não deu certo, quebrou? Ou você tinha encomendas aí para o final de semana, sobrou aqueles retalhos de bolo? Esses aí você pode aproveitar para fazer bolos de pote, tá? Eu hoje aqui vou fazer bolo de pêssego com um recheio de ninho e pêssego e ninho e morango. Eu tenho aqui um bolo, esse daqui é um bolo mármore, tá? Ele quebrou a hora que eu fui tirar da forma e por isso que eu já cortei até umas fatias dele aqui para mostrar para vocês. E é esse bolo que nós vamos usar para fazer os nossos bolos de pote. A única coisa que você tem que fazer quando você vai vender o bolo para o teu cliente é dizer que tipo de massa que tem. Eu aqui vou usar essa massa do bolo mármore. De repente você tem uma massa de coco, uma massa de baunilha, uma massa de chocolate. A única coisa que você vai ter que dizer para o seu cliente que massa que você está usando nesse bolo, tá? Então aqui eu vou fazer uma massa do bolo mármore com recheio de ninho e morango e recheio de ninho e pêssego, tá? Então vamos lá, o que nós vamos precisar aqui? Então, além da nossa massa que já está aqui pronta, eu vou cozinhar aqui o meu recheio. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 5 colheres de leite em pó. Eu vou colocar tudo isso aqui na minha panela e vou levar ao fogo para cozinhar até o ponto de recheio, tá? Que eu já vou mostrar para vocês qual é o ponto do recheio. Aqui eu tenho pêssegos picados, morango picado, morango para decorar, e aqui eu tenho uma calda de leite condensado e água que eu fiz meio a meio, tá? Meio de água e meio de leite condensado, chacoalhei bem e coloquei aqui uma colherinha de essência de baunilha, uma colherinha de cafezinho de essência de baunilha, tá? Então eu vou começar cozinhando o meu recheio. Eu vou colocar aqui o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Vou levar isso aqui ao fogo e vou cozinhar então até o ponto de recheio. Vou misturar bem antes aqui para não deixar criar nenhuma bolinha. Vou misturar bem isso daqui e depois vou levar ao fogo. Lembrando, gente, que quando você trabalha com esse tipo de coisa, é sempre importante você aproveitar tudo que você tem para fazer dinheiro, tá? Não desperdice nada, uma massa ali que quebrou, um bolo que não ficou tão bonito, transforme ele em outra coisa. E os doces de pote estão aí super em alta aí hoje aí pra gente fazer dinheiro com esses tipos de bolos. Então agora eu vou levar isso aqui pro fogo para cozinhar o recheio. Pessoal, já cozinhei aqui o meu recheio, tá? Eu vou mostrar aqui a textura deles para vocês. Ele tá quente ainda, tá bem quente. Ó, tá vendo que ele tá bem mole ainda? Mas para bolo de pote, eu não posso deixar ele cozinhar demais. O bolo de pote, ele vai ficar mais firme do que tá aqui, tá? Porque ele ainda tem que esfriar. A hora que ele esfriar, ele vai chegar no ponto que eu quero, que é aquele ponto bem cremoso. Porque os bolos de pote, a pessoa vai comer diretamente dentro do potinho, com a colherinha. Então, ele tem que ser um bolo molhadinho, bem cremoso. Não pode ser um recheio muito firme, tá? Por isso que eu deixo nesse ponto aqui. Daqui a pouco ele vai endurecer um pouquinho mais, porque ele vai esfriar, vai chegar no ponto que eu quero, para depois fazer os meus bolos de pote, tá? Então eu vou deixar agora isso aqui esfriar, eu vou transferir ele aqui para um outro potinho, vou deixar esfriar, depois eu vou montar os bolinhos. Então meu recheio aqui já esfriou, tá? Já chegou no ponto que eu queria, ó. Esse ponto mais firminho aqui, mas não firme demais, tá? Eu já cortei aqui
as minhas massinhas, cortei quadradinhos aqui para colocar aqui nos potinhos. Então eu vou começar a montar os meus bolinhos. Vou fazer uma camadinha de bolo aqui no fundo do potinho. Vou molhar com a minha calda. Bolinhos de pote tem que ser bem molhadinhos, tá, gente? E vou começar a colocar minhas camadinhas de recheio, então. Vou colocar aqui esse recheio de ninho. Lembrando, gente, que esse recheio aqui, ele é um recheio bem neutro. Pode-se dizer que ele seja um recheio base, que você pode usar ele aí com vários tipos de frutas ou de castanhas, de nozes, tá? Porque ele combina com muita coisa. Pode fazer ninho com Nutella, ou você pode colocar castanha de caju, nozes para cozinhar junto aqui, que ele vai ficar uma delícia também, tá? Então esse recheio aqui, ele é um recheio base que você pode usar com várias outras coisas ali que vai ficar gostoso também, tá? Então vamos lá. Então uma camadinha aqui do creme e aqui eu vou fazer o de morango primeiro. Camadinha de morango. Vou colocar mais uma massinha. Fazer mais uma camadinha de recheio e mais um pouquinho de morango, tá? Meu creme aqui. Morango. Gente, lembrando vocês que os bolinhos de pote hoje, eles estão super em alta, eles vendem super bem. Tem muita gente aí vivendo só de vender bolo de pote. Vendem aí nas empresas, nas lojas, porque ele é prático para comer, para quem compra, né? Pode comer em qualquer lugar. Lembra sempre de levar uma colherinha junto, já amarradinha aqui. Você pode fazer uma fitinha, colocar a colherinha junto aqui. Coloque essa colherinha dentro de um saquinho de plástico, tá? Não leve essa colherinha avulsa ali, sem estar embaladinha, tá? Para que se torne mais higiênico para quem compra. Tem aí aqueles saquinhos de fazer geladinho. Coloca a tua colherinha ali dentro, fecha bem ela. Coloca junto ali com o teu copinho para a hora que você for vender, a pessoa já vai abrir aquela colherinha, tá ali bem fechadinha, não ficou manuseando, pegando ela com a mão. A pessoa sabe que tá higienizada ali para poder consumir esse bolo ali aonde ela estiver, tá? Então agora eu vou fazer um acabamento aqui, vou colocar mais uma massinha aqui em cima. Ou também, se quiser, já pode deixar assim, já pode pôr a tampinha. Dá para colocar um moranguinho inteiro, que daí fica mais bonito também, se você quiser fazer um acabamentozinho aqui com um moranguinho inteiro. Eu vou deixar aqui desse jeito, vou colocar já a tampinha, porque se eu colocar mais uma camadinha aqui não vai fechar. Gente, ó, o que eu falo pra vocês aqui, ó, eu vou colocar aqui uma fitinha aqui, porque quanto mais você capricha aí no teu produto, quanto mais você capricha na embalagem, melhor você vende, tá?
Então aqui você pode fazer uma graça colocando aqui uma fitinha aí no teu bolinho de pote. Amarra uma colherinha junto aqui. Eu garanto, gente, que esses bolinhos eles vendem super bem. E aqui, como você viu, eu utilizei aqui retalhos de bolo, um bolo que quebrou, e eu tô utilizando ele para fazer os bolinhos de pote. Isso você pode fazer aí na sua casa também, tá? Eu vou deixar os de morango aqui do lado, vou fazer os de pêssego. Os de pêssego aqui, que é exatamente a mesma coisa, tá? Eu tô usando aqui pêssego em calda para fazer. Então, eu vou montar aqui os bolinhos de pêssego também. Da mesma maneira. Molhar meu bolinho. Bom, montei aqui os bolinhos de pêssego. Eu vou colocar um pouquinho de castanha de caju, porque eu acho que pêssego combina bem com castanha de caju. Eu vou colocar aqui um pouquinho de castanha aqui em cima aqui desse bolinho. Gente, eu não tô fazendo uma finalização aqui, uma decoração em cima aqui, mas você pode fazer, se você quiser colocar um chantilly em cima, tá? Aqui. A minha tampinha, a tampa desse potinho, ela é bem rentezinha aqui, então não dá pra mim subir muito aqui, mas tem alguns potinhos que eles têm a tampinha diferente, daí você consegue fazer um acabamento bem bonito aqui com chantilly ou com algum outro creme, tá? Pessoal, ó, tá aqui, ó, nossos bolinhos de pote, tá? Faço bolinhos de pote para vender. Esses bolinhos são bastante rentáveis, tá? Vendem super bem, as pessoas gostam muito de bolo de pote. Então, aproveita aí, faça e venda.